Feito, gravando. Então, 21 de junho, começando mais uma aula de Arc. É, Pessoas, uma das coisas que eu estava rascunhando desse final de semana, mais ou menos para começar, a gente começa oficialmente a entrega um. Então, são 6 entregas que a gente tem que fazer até o final. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é colocar o produto final lá no final, né, como objetivo final. Claro que são apenas rascunhos, tá? Então não tem nada assim muito especial e é o que eu fico fazendo aqui. Então eu boto aquele objetivo final e eu vou tentar mais ou menos voltar no tempo para saber quais são as dependências. Então eu fico fazendo esses gráficos de dependências para entender o que a gente tem que fazer. Depois eu separar em etapas. No nosso caso são 6 etapas bem claras de entrega de produto. E aí fica com vocês desenvolver e fazer essas entregas e publicar. Como eu disse para vocês, vocês têm que apenas entregar essas coisas funcionando, beleza? E logo, pessoas, dessas entregas aqui, eu quero chamar a atenção. Vou tirar a cadeira aqui, peraí, vai fazer bastante ruído. A entrega um, ela vai até sexta-feira da semana que vem. E essa entrega aqui, à medida que eu fui separando, porque eu tenho vários assuntos, eu até vou colocar todos aqui no quadro só para vocês entenderem, tá? E depois também explicar por que a gente vai começar a mudar um pouco o formato da aula, porque tem aulas que vão ser mais de projeto, tem aulas que vão ser mais da disciplina, tem umas que vão ser mais de programação. Não necessariamente a gente precisa ficar sempre nessa sequência, mas sempre dar prioridade a ela em relação aos outros assuntos, ok? Então a primeira entrega, na verdade, o que a gente está preocupado é aprender aqui na disciplina SSH, dar uma olhada em serviços, que é o que a gente vai fazer ali a parte do bot, e pelo menos saber qual vai ser o bot de fato que a gente vai estar trabalhando. Então essa primeira entrega, essa primeira quinzena, vocês têm que se preocupar em fazer 3 coisas. E daí, claro, a tarefa vai deixar isso mais claro, mais específico. Estou aqui só mostrando para vocês como é que vai se dividir a partir de agora o semestre. A gente fechou oficialmente o primeiro mês, onde a gente fez uma revisão. E quando eu falo revisão, gente, são coisas muito focadas porque a gente vai precisar. A parte de sistemas operacionais, dar uma olhada em serviços, então foi falado sobre se estender, que é uma coisa que a gente vai usar, ou sobre propriedades, permissões, coisas que serão necessárias. Parte de redes e a parte de programação, a gente viu o mínimo suficiente só para sair rodando comando, porque depois vocês vão ver, a gente vai mexer com desenvolvimento durante todo o semestre. Então não é eu não vou ensinar só programação nesse primeiro mês. Eu vou ensinar programação no semestre todo, beleza? Então tem várias coisas que elas não apareceram nesse primeiro mês, porque eles vão constar ao longo de todo o período. Deixa eu ver se eu consigo colocar todas as tarefas aqui. E a gente tem VDNS. E a parte de DNS. Token do bot. E o bot no Discord. E o bot já com Discord. Então, enquanto na primeira entrega vocês têm que se encarregar de fazer um acesso remoto ao servidor e rodar o bot de vocês já como serviço, embora ele não vá prestar serviço nenhum, mas a ideia já é preparar, no caso, alguns elementos onde eles vão ser realmente necessários. Já detalhe melhor a entrega um, porque é o assunto de hoje. Antes eu quero mostrar todas as entregas. Aqui no caso rodar com serviço e fazer a escolha do bot, o que ele realmente vai fazer, onde vocês vão ter que definir especificamente quais são as funções dele. Fechando o primeiro mês, a gente vai ver então DNS, que é a parte de tradução de nomes, achar o token do bot, token é aquela senha para ele poder se conectar, e rodar o bot pela primeira vez integrado ao Discord. Esse vai ser o fechamento do primeiro mês. A gente saber o que é DNS, né, ter o conhecimento de DNS, porque a gente vai rodar com ele. Já entrega 3, que daí a gente começa o próximo. A gente está mais ou menos começando ali em junho, julho. Então a gente pode colocar aqui agosto e setembro.
Entrega 3 e entrega 4, eles vão ser praticamente iguais, tá? Ambos a gente vai ficar estudando sobre HTTP e a gente vai mexer muito com o desenvolvimento do plugin. Aqui a gente vai voltar a ficar bastante focado em programação. Então aqui é um mês que a gente vai ficar muito tempo em cima. E por fim, deixa eu colocar aqui as entregas 5 e 6. Nossas canetinhas estão bem fracas. E uma outra coisa que você a gente se interessar. Então vamos lá, pessoas. Primeira coisa a entender no caso, primeira quinzena a gente vai ver sempre três serviços fundamentais aqui na disciplina. SSH, DNS e HTTP. E a gente fica bastante tempo em HTTP e pelo fato de ele oferecer muita coisa, a gente vai ficar bastante tempo nisso. Primeira coisa, a gente estudar a SSH e fazer o SSH. Alguns já devem ter feito, mas a ideia é que vocês já comecem a pegar o bot de vocês e rodar ali em cima. Mais especificamente, pessoas, que vocês possam ter um ambiente de desenvolvimento. Então, vocês têm um ambiente de desenvolvimento. Preparar esse ambiente e ter um ambiente de produção. Já começar a preparar esses dois ambientes. O ambiente de desenvolvimento vocês podem rodar logo ou no Gitpod ou no VS Code, o que seja. Vocês terem um ambiente que vocês vão ficar em cima dele e poder trabalhar o tempo todo. De uma forma que vocês consigam sair do ambiente de desenvolvimento, publicar isso no repositório que é fazer o GitHub e a partir do GitHub colocar essa aplicação de vocês em produção. Ou seja, que vocês consigam transformar isso num... Meu Deus do céu, as canetinhas estão no final. Que vocês consigam rodar como serviço. Ir, acessar o servidor, atualizar o código e reiniciar o serviço de forma que ele fique lá prontinho. Claro, quem quiser, pessoas, daí eu vou colocar sempre alguns incentivos a mais. Esse processo de, a partir do ponto de desenvolvimento, automatizar isso, né, que é se conectar lá no servidor e atualizar automaticamente, né, que são mais ou menos... Oh, meu Deus. Que são ferramentas que hoje a gente chama de 6CD, que é integração contínua e deployment, que é implantação contínua. Se alguém quiser, dá para automatizar todo esse processo. Então, tu está lá no teu Gitpod, tu faz um git commit, né, que é gerar uma nova versão, publica a versão e o próprio sistema se encarrega de pegar essa versão, conectar no servidor e atualizar lá todo o código. Fica bem legal e ajuda bastante, beleza? Mas então o que a gente tem que pegar, antes de mais nada, é o ciclo do desenvolvimento. Oi, Tomazito, que maravilha. Já arrumei todo o mochila. Mesmo? Tudo. Não tá com frio? Mais ou menos. Tá. Nossa, tá meio cedo, né? Tá, eu já tô em aula aqui, tá. Quer ficar junto? Feito, pessoas. Então, aqui no caso, o que a gente tem que pegar muito bem é o ciclo do desenvolvimento. Como é que tu faz o desenvolvimento, faz a produção, etc. E deixar bem claro o que vocês querem fazer de bot. Qual a função do bot. Tá? São basicamente essas duas coisas fundamentais que a gente tem que fazer, então. Entender como é que funciona ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção. Para quem quiser, vai ganhar uma nota a mais, então vai ganhar um bônus para depois transferir isso aqui para algum outro momento, se quiser, que é automatizar isso. Então, isso também eu vou mostrar para vocês, caso alguém queira. É bem legal o resultado, certo? Então, primeiro que dizer, a gente entender claramente que funciona o ciclo do desenvolvimento
E, pessoas, o que vocês têm que declarar, deixar pronto, e aí lá nas tarefas eu vou deixar mais específico, mas é lá no README do GitHub de vocês, vocês têm que dizer qual é a função do bot, o que ele tem que fazer. Desculpa, vocês têm sempre que lembrar. A única coisa que vocês podem manipular de entrada e saída de dados é texto. Claro, emoji, GIF, figuras, qualquer coisa que possa dar um pouco mais de animação. É emoji. Emoji. Qualquer coisa que possa dar um pouco mais de animação para o conteúdo de vocês, no fundo, no sistema a gente vai ver que é basicamente texto. É o URL de uma figura, é o URL disso, uma URL daquilo, é algum código específico, mas na prática a gente vai estar trabalhando com texto de ponta a ponta. E aí vocês têm que imaginar que tipo de serviço vocês querem que o bot de vocês ofereça, previsão do tempo, alguma coisa que vocês possam se interessar. De novo, pessoas, eu não estou aqui, no caso em Arc, tão focado com o que o bot de vocês vai oferecer. Mas, uma vez que ele vai estar inserido em todo um contexto aqui dentro da disciplina, aí tudo bem. Só para ficar claro, essa é a primeira quinzena, então, ó, a gente entender ciclo de desenvolvimento e função do bot. Na segunda entrega, fechando o primeiro mês, a gente vai ver DNS, ir lá no Discord, ver como é que cria um token, como é que cria um bot, como é que configura um bot, como é que faz toda essa parte da configuração. E o bot, ao invés de ele estar rodando local, ele vai começar a rodar diretamente no Discord. Então a gente vem aqui, vai no canal ali de bots e começa a conversar com o bot de fato. Dá pra tocar música? Dá pra tocar música. Até lá, pessoas, então vocês têm um mês para começar a ter o Discord, o bot de vocês no Discord. Isso aqui dá bastante tempo, porque daí vocês podem ver quais são todas as funcionalidades. Um dos links que eu tenho que passar, deixa eu até anotar aqui, que são vários sites, não tem apenas o Discord, o site oficial, de bots para vocês verem quais são todas as possibilidades. Dá para fazer muita coisa mesmo. Claro, se vocês fizeram como a gente está fazendo até agora, a gente tem um bot, por exemplo, que toca música, mas aí vocês têm que ter um que cria um canal de áudio, que vai lá, conecta, transmite. Dá para fazer? Claro, dá para fazer. Fazer uma rádio, por exemplo. Porque a gente não está falando só de texto, mas também está falando de áudio. Só que aí tem um grau de complexidade maior, se alguém se interessar, bacana, tem um incentivado. Já nas entregas 3 e 4, quando a gente já tem aqui praticamente mais um mês aqui, a gente vai ver bastante HTTP, porque o Discord ele é basicamente HTTP embaixo, então a gente vai ver HTTP, WebSocket, conexões, etc., todo o protocolo em si, e a gente vai ficar muito focado na produção do produto em si. A gente vai ficar bastante tempo desenvolvendo. Aqui onde vai entrar, claro que aqui eu vou sempre falar um pouco sobre a linguagem Python, etc. Mas aqui é onde a gente vai focar bastante na linguagem, funcionalidades, estruturas, etc. Certo? Então a gente vai ficar muito tempo em desenvolvimento de aplicação voltada para o mundo web. Com isso a gente fecha o segundo mês. E o último mês, aí eu quero mostrar HTTPS, onde é a parte de criptografia, certificados, porque o Discord ele usa HTTPS, então embora a gente, desde a entrega 2, a gente vai trabalhar com HTTPS, é nesse ponto que a gente vai ver o conceito de HTTPS, certificado, de autoridades certificadoras e por aí vai. E uma coisa que a gente vai colocar no bot, isso sim é uma das coisas que serão necessárias, que vocês vão ter que colocar, que é um webhook, que é uma interface HTTP, para que vocês possam receber notificações HTTP e disparar eventos dentro do bot de vocês. Então vocês podem, a partir desse ponto, conversar com o bot de vocês de duas formas. Uma é através do chat, entra ali no chat, conversa com ele, ou ele vai ter uma URL conhecida, por isso que o nosso servidor ele tem um nome, né, arc21221.sj.br, e daí vocês vão ter um URL, um endereço conhecido para que alguma aplicação possa notificar vocês com alguns dados. O GitHub, por exemplo, faz o webhook. Na medida que vocês criam uma nova versão e vocês vão lá e dão um git push, né, que é enviar as versões locais para o GitHub, ele pode notificar vocês, então vocês podem ser avisados. Chegou uma nova versão, você pode mostrar,
desculpa, o trecho Coronga. desses arquivos, etc. Tá? Isso é legal porque tem a ver com HTTPS, tem a ver com bot do Discord, tem a ver com tudo isso que está sendo falado. E na entrega 6, que a gente vai chegar, se não me engano, na entrega 6 de vocês terminam no dia 8 de setembro, então é praticamente uma semana antes de acabar o semestre. A gente vai continuar vendo HTTPS só como continuação, não que a gente vá falar muito sobre isso. E aí, essa última quinzena, que daí eu já vou mostrar para vocês o webhook e o caso API, ou seja, vocês vão começar a mostrar mais informações e para quem quiser pode apresentar dados, estatísticas, valores, que são formas da gente fazer o bot apresentar mais dados, mais informações. Aqui vai entrar um pouco mais de alguns itens opcionais. Se vocês querem fazer com que o bot você seja mais completo, se ele vai ter banco de dados, vai armazenar informação. Então, essa última entrega ela é mais flexível, vai depender muito caso a caso, mas ela deriva dessa entrega assim. Certo, pessoas? Então, a gente tem claramente o que é para fazer em cada uma das entregas. Eu quero fazer ainda hoje, fazer hoje de noite, duas coisas. Eu estou devendo para vocês a tarefa do TIP, então já peço desculpas, eu coloquei isso no chat, que é o que vocês têm que entregar tecnicamente até quinta-feira, porque daí fecha a entrega 1 de TIP, não que vocês tenham que fazer isso, então, lembrando que a gente está em NP. E aqui no caso, a entrega 1 que ela fica para sexta-feira da semana que vem em ARC. E aí eu vou detalhar em termos de tarefas atômicas, elas têm início, meio e fim, e aí vocês têm que fazer uma primeira conexão do SSH, configurar o systemd, rodar o bot, isso e aquilo. Eu vou colocar as tarefas lá. No caso, em termos de correção, eu vou pedir 1, 2 ou 3 produtos. Quando eu chamo produtos, são coisas que são facilmente verificáveis. Fala, Tomás. Fica difícil. Se tu passa alguma coisa que tem prazo, tu esquece, fica com menos prazo. Tu tem que adiantar o prazo para os alunos conseguirem fazer. O que vocês acham? Vocês ouviram? Eu acho justo. Vocês ouviram, pessoas? O que vocês acham? De qualquer forma, pessoas, vamos manter a quinta-feira, porque não tem prejuízo de entrega posterior. Não tem. Eu posso até, Tomás, dizer que vão entregar, ao invés de entregar nessa quinta-feira, vão entregar na segunda. Mas e se eles entregarem na terça, não acontece nada. Por quê? Porque a gente está no formato. O formato que tu tem na tua aula é diferente da nossa. Certo, pessoas? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu quero, hoje é mais que eu quero passar mais é essa visão do que a gente vai fazer. Aí eu quero focar um pouco agora mais nessa entrega 1 e falar algumas coisas sobre isso, ok? Acabou? Acabou? Não, ainda não. Termina quando? Perto das 9. Ixi, mais 1 hora já. Faz uma meia hora, pelo menos. Não que tem que ficar até lá, mas é bom, é bom. Não, vai. Coitado dos alunos também. Não é só você que é professor, pensa neles também. Ah, coitados. Nossa. Aqui em termos de aula, pessoas... Segunda, quarta, quinta. Aqui nós temos Só os vai dias... crescer. Não, Tomás. Eu tô acompanhando o raciocínio de segunda, quarta, sexta. Não, calma. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pera, tô Aqui a indo. gente vai ver a disciplina. Falou! Obrigado, falou. É emoji, não emoji. Em termos de data, a gente vai começar a trabalhar. Então, para ter mais ou menos uma organização, para não ficar assim muito solto ou muito largado assim o calendário, eu sempre vou tentar respeitar na medida do possível que segundas-feiras a gente discuta coisas sobre o projeto, sobre o andamento do projeto. Então, inclusive a ideia do bot, que é uma coisa que eu quero reforçar isso mais
daqui a pouco. Então, segundas-feiras a gente vê como é que está o andamento do projeto, se tem alguma coisa que está travando, se vocês estão tendo uma dificuldade, se tem que reforçar alguma aula, algum tópico, alguma coisa, tá? Aqui a ideia é saber se vocês estão avançando bem no projeto em si. Se está tendo alguma trava, alguma dificuldade, coisa assim. Também sobre a ideia do bot. Então, hoje em especial, vocês se organizarem. Então, hoje, o que vocês já têm que ter? Vocês têm que ter as duplas e, preferencialmente, o repositório, né? O repositório, a organização. Vou colocar GitHub, que é toda aquela história lá. Vocês terem um GitHub. E uma descrição do RBot lá no README. Então, a tarefa de hoje, se for para definir exatamente o que a gente vai ter que discutir, o que a gente tem que ver, é exatamente isso. Até agora, se vocês olharem no README do meu repositório, lá o ARC 2021, só tem, até o momento, uma única equipe, uma única dupla que publicou que já tem a estrutura. Então, pessoas se organizam em duplas, cria a organização, GitHub, aquela coisa toda, e já publiquem no README de vocês qualquer uma ideia básica do bot. Não precisa ser uma ideia simples, vocês podem fazer uma ideia bem elaborada, e aí vocês podem imaginar coisas interessantes, como por exemplo, ele vai estabelecer diálogos, ele pode trabalhar com texto e áudio, se vocês quiserem, mas como eu falei, áudio dá trabalho, aí sim, esse carinha dá bastante trabalho, mas é possível, certo? Quarta-feira eu vou falar mais sobre a disciplina de ARC em si, onde a gente vai ver sobre serviços, então a parte conceitual, a parte de implementação, a prática, etc., da disciplina, ela vai ficar na quarta-feira, então normalmente aqui a gente vai ver sobre SSH, então nas segundas-feiras quero ver com vocês como é que estão no mandamento do projeto. Nas quartas-feiras, ver como é que está a parte de serviços, se estender, SSH, rodar, conectar, ver se está tudo ok. E na parte da quinta-feira, ver sobre programação. Caso a gente tenha tempo de folga, a gente já começa a fazer com que a gente pegue programação também nas quartas-feiras, tá? À medida que vocês sentirem a necessidade. E se for o caso, a gente usar o tempo da segunda-feira para ver a parte de serviço. Ou seja, pode acontecer em um dado momento que programação ela vai consumir bastante tempo e a gente começa a pegar quintas e quartas só de programação, como por exemplo são as entregas 3 e 4. A gente vai ficar bastante tempo em programação, então provavelmente a gente vai pegar quartas e quintas-feiras só para fazer programação. Eu vou fazer o meu bot, por exemplo, como um exemplo. Então eu vou mostrar os tipos, as estruturas de dados, funções, objetos, classes. Eu vou ensinar a programação através de um exemplo com um bot que eu vou estar desenvolvendo. Tudo bem? Então eu vou ter o meu GitHub, eu vou ter a minha especificação, então isso é que eu também vou fazer como forma de apresentar, como forma de exemplificar o que é possível. Tudo bem? Então, essa segunda-feira, quando a gente tem assunto para falar, a gente fala sobre essa ideia do bot, senão a gente incorpora serviços e ganha tempo em programação. Eu acho que a gente, em um mês e meio, a gente consegue ver bastante coisa de programação para o que a gente precisa, e a parte de serviços também ela está relativamente com folga, então a gente não vai se preocupar muito. A única coisa, o meu único porém na história toda, é que talvez a gente rodar, como vocês são, se não me engano, uma turma com 24 alunos, talvez, ao vocês se organizarem em dupla, vocês vão ter 12 bots rodando, todos com o mesmo IP, pode ser que o Discord bloqueie. Então, isso é uma coisa que temos que ver. E se o RBot, que é a ferramenta que eu estou escolhendo para a gente poder trabalhar, a caneta também fraca, tá, gente? O RBot, que é a ferramenta que eu escolhi, que a gente vai trabalhar, que tem muitas funcionalidades, então a gente não precisa se preocupar muito em criar um bot do zero. Eu só tenho um pouco de preocupação com se ele vai rodar bem com o Discord. Acredito que sim, porque como eu disse para vocês,
o desenvolvedor-chefe, o principal desenvolvedor do RBot, ele já fez o plugin do Discord, então a princípio deve dar tudo certo. Eu vi, é um repositório que está sendo mantido, né, que ele tem atualizações, tem códigos novos, então a princípio está tudo ok. Mas volto a dizer para vocês, eu nunca testei ele, eu só vi, diz que funciona, por enquanto estou acreditando, certo? Então, de novo, pessoas, hoje o importante é que vocês tenham uma ideia clara do bot, do que vocês querem fazer. De novo, a restrição é que vocês têm que trabalhar ou com texto e, para quem quiser, pode trabalhar com áudio, certo? Mas eu estou assumindo, de antemão, que vocês vão trabalhar apenas com texto. E quando eu digo texto, é qualquer tipo de texto. Vocês podem travar diálogos, então dá para fazer algumas coisas bem interessantes. E quando eu falo diálogos, aí a gente pode caminhar ou, para quem quiser, tá? Ou vocês podem mexer com linguagem simples, comandos. Comandos são comandos, operações simples que vocês conseguem interagir. E para quem quiser se divertir, que é NLP, que é processamento de linguagem natural. Alguns grandes provedores, Google, Facebook, Microsoft, até IBM, eles oferecem para vocês interfaces para vocês poderem fazer isso. Ou seja, a pessoa escreve, vocês pegam a frase da pessoa que pode estar com erro de digitação, pode estar com erro de pontuação, pode estar com palavras repetidas, pode estar com o que quiser. Vocês mandam isso para esse serviço e ele devolve para vocês palavras-chave para vocês localizarem isso. Dá um pouco mais de trabalho, mas é bem interessante o resultado, né? Como eu falei para vocês, se a pessoa escrever 50 com 50 ou 50 por extenso, ao mandar para o serviço ele vai voltar e devolver para vocês o número 50, 50 texto para vocês poderem manipular. É um caminho bem legal, mas como eu falei para vocês, só tem um porém, porque alguns serviços eles cobram por isso. Vocês têm um limite de mensagens para poder mandar, que é um limite alto, tá? Não é um limite pequeno, não. Mas, claro, provavelmente vocês vão ter que fazer um cadastro, não sei, vocês têm que formar dados bancários só por uma questão de segurança, algumas dessas implicações. Embora não vá implicar custo quando vocês fazem isso. Sendo que são 15 mil mensagens por dia, alguma coisa assim, são valores altos, tá? Se a gente for trabalhar com o nosso bot só para fazer alguns pequenos testes, é possível mexer tranquilamente. Ok? Então, ter o GitHub, botar todo o repositório, botar o README, que é colocar a ideia do bot de vocês. Alguém aí já tem ideia do bot, já imagina, está com dificuldade? Lembrando, pessoas, isso é o que a gente tem que fechar na primeira entrega, na primeira quinzena, onde vocês não só têm que ter uma clareza do bot e já começar a criar um ambiente de desenvolvimento, que é ir no Gitpod, desenvolver, colocar como serviço, atualizar e por aí vai. Pessoas, dúvidas até agora? Tranquilo? Então tá, gente, o que eu tinha para falar especificamente de hoje é isso. Eu estou reservando essa última meia hora. Se vocês querem, como eu vi, eu já percebi que vocês são mais reservados em relação às aulas. O que vocês acham de eu reservar um tempo na segunda-feira para fazer um atendimento mais individualizado? Pode ser assim? Porque daí o que eu percebo é que vários de vocês me chamam diretamente ali no privado, mas tem às vezes um pouco de timidez, vergonha, discrição para falar aqui. Então vamos fazer o seguinte, hoje o que eu tinha para falar especificamente é sobre isso, mas eu preciso que vocês tenham isso aqui claro quanto antes. É a ideia do bot, o que vocês querem fazer. E como eu disse, o bot vocês pode fazer bastante coisa, mas tem que ser baseado em texto. Vocês podem até colocar áudio, mas com reservas, ok? Embora seja possível, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma rádio. Quero lá tocar rádio, ele vai baixando músicas e vai fazendo isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não é assim simples, mas dá pra fazer. E a questão de diálogos, que é uma coisa que é legal de implementar.
mas que vocês tenham uma ideia. E de novo, pessoas, não precisa ser um bot simples. Ele possa fazer bastante coisa, ok? Eu vou tentar fazer para, como eu estava usando o Twine com você semestre passado, eu quero fazer um jogo interativo. Se tudo der certo, eu vou conseguir terminar, a menos que no meio do caminho eu tenha que fazer muita aula. Eu vou fazer um travando diálogo onde eu vou dizendo para que caminhos eu quero andar num labirinto. Então eu vou falar direita, esquerda, e ele vai dizendo, agora chegou numa sala grande, etc. O que tu quer fazer? Ah, agora tem um monstro, não sei o que. Se eu quero enfrentar ou se eu quero fugir. Se eu quero pegar a porta da direita, porta da esquerda. Se vai ter um objeto no chão, eu quero apenas observar ou se eu quero coletar esse objeto. Então, um exemplo, gente, é que vocês podem fazer todo um RPG baseado em texto. Fica um resultado bem legal, tá? Embora dá um pouquinho de trabalho, mas fica bem legal. O bacana é que você tem que imaginar que cada jogador vai estar num ponto diferente do jogo. Então eu tenho que ficar estabelecendo a ideia de diálogo, porque eu tenho que saber onde a pessoa está para fazer a próxima pergunta. Tudo bem? Pessoas, por hoje é só, tá? Eu não quero me avançar muito porque eu preciso agora que vocês façam a ideia do bot e montem esse cenário, ok? Dúvidas? Se não, gente, hoje a aula é mais curta por causa disso. Daí as próximas aulas, volto a dizer, quarta e quinta elas têm mais tempo. Eu vou falar já de SSH na próxima aula. E na quinta-feira eu já vou retomar o serviço, configuração, etc. E se esse aqui der tempo, a gente volta. Ok, pessoas? Caso vocês não tenham nada ou não queiram conversar aqui, eu vou já parar a gravação. Só um momentinho.